a palavra de Deus de Lucas, capítulo 1. Agora eu vou ler do 28 até o 35, para a gente pregar. Tá bom, irmãos? Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Irmãos, esse texto é um dos textos mais conhecidos da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e creio que este texto dos dois discípulos no caminho de Emaús é um dos textos também mais pregados. Então, é um texto muito pregado para falar também da ressurreição de Jesus. Só que, ao falar da ressurreição de Jesus, a gente para um pouco para pensar o quanto esse fato é importante para você. O quanto o fato de Jesus ter ressuscitado é importante para você. A gente viu aqui dois discípulos no caminho de Emaús. Nós percebemos que eles estavam voltando e o texto fala o que estava no coração deles, e alegria e ânimo não era o que estava no coração deles. Parece que eles estavam cabisbaixo e desanimado com tudo aquilo que eles presenciaram. E apesar de ouvir, que o texto fala que eles ouviram falar das mulheres que viram que Jesus ressuscitou, sabia do acontecimento. Jesus aparece a eles no caminho de Emaús e conversa com eles, e o texto termina com Jesus desaparecendo depois de partir o pão, e depois eles entenderam que era realmente Jesus, voltaram correndo para falar aos discípulos o que havia acontecido. Irmãos, o que esse texto tem a nos ensinar? O que esse texto pode falar aos nossos corações? A primeira questão que podemos perceber nesse texto está do verso 17 ao 19, Jesus questionando a visão dos seus discípulos dos fatos. Jesus agora questionando agora o que havia acontecido, porque eles estavam indo embora daquele jeito. E Jesus pedindo para que lhes conte o que acontecera. E aqueles dois discípulos falando: olha, não estava em Jerusalém, você era o único que estava em Jerusalém e não sabia do que havia acontecido, você é o único que estava lá e não sabia do que aconteceu com Cristo, com Jesus, o Messias. E a palavra diz que eles relataram todo o acontecimento. Todo o acontecimento. Irmãos, ao pensar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ao pensar sobre Páscoa, ao pensar sobre essa data tão importante, porque o cristianismo sem a Páscoa, o cristianismo sem a ressurreição, não é cristianismo. O fato mais importante do cristianismo é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque é na ressurreição de Cristo Jesus que nós temos esperança. É o fato de saber que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para que nós também tivéssemos vida, venhamos também a ressuscitar.
E a primeira lição é essa, irmãos. Será que eu tenho consciência real e plena de todos os fatos que aconteceu na história? Será que eu tenho a consciência do Jesus histórico e tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você? Será que temos esse pleno conhecimento? Quando Jesus questiona a visão dos fatos dos discípulos, ele também questiona a mim, questiona a você sobre tudo o que ele fez. Será que temos a consciência? E não basta apenas ter a consciência, mas o quanto isto, essa realidade, essa verdade, quanto tudo isso que Jesus fez, tem o poder de arder o nosso coração, de fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, o quanto nós temos a convicção da ressurreição de Jesus, de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você, irmãos. Talvez Jesus, essa palavra, por meio dessa palavra, Jesus está questionando o seu coração. Talvez por meio dessa palavra, Jesus está falando sobre o fato dele ter ressuscitado, o quanto isso fez diferença na sua vida, e o quanto isso faz a diferença, e continuará fazendo a diferença na sua vida, o fato de Jesus ter ressuscitado. Estamos aí, irmãos, vivendo uma pandemia, estamos aí vivendo um colapso na saúde pública e privada, com relação ao oxigênio, leitos de UTI. O quanto o fato da ressurreição de Jesus nos traz esperança de que a morte não tem a última palavra, que a morte não é o fim. Mas ao analisar também dos versos 19 ao 24, vemos claramente que Jesus participa pacientemente das frustrações daqueles discípulos. E Jesus chega a falar para eles, Jesus fala para eles, que é isso que vos preocupa? O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Ó nércios e tardos de coração. Algo preocupava o coração daqueles discípulos. Talvez a esperança de tudo aquilo que eles esperavam por parte do Messias, de Cristo Jesus, se findou na morte e no sepultamento de Jesus. Jesus chama a atenção daquelas mulheres que foram ao sepulcro, agora Jesus chama a atenção desses discípulos. Irmãos, a verdade que nos traz aqui, o ensinamento que nos traz aqui, é que ouvimos falar de Cristo, caminhamos com Cristo, mas em muitas vezes nos vemos na mesma situação desses dois discípulos a caminho de Emaús. O quanto a nossa fé é viva, o quanto nós cremos de fato naquilo que Jesus fez, o quanto nós cremos quanto de convicção nós temos, o quanto nossa fé é de fato uma fé potente, uma fé viva e verdadeira em tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus prediz, tudo aquilo que está na palavra de Deus. Será que as nossas frustrações, será que os nossos medos, será que as situações que estão à nossa volta têm o poder de nos furtar a fé, têm o poder de nos furtar a realidade e a verdade da palavra de Deus em nossos corações, para que nós venhamos ficar cabisbaixos, andar de volta cabisbaixo? A resposta que Cristo pediu para eles foi exatamente para que eles viessem retomar no coração tudo aquilo que ele havia ensinado. Talvez no coração daqueles dois discípulos eles estavam querendo apenas um Messias que restaurasse a política, o reino de Israel.
Havia dúvida no coração deles. E agora Jesus ouve aqueles dois discípulos, porque Jesus conhece claramente o que estava no coração deles. E Jesus os orienta. Jesus ouve as suas indagações e Jesus os orienta. Irmãos, a segunda lição que percebemos aqui, claramente, irmãos, é que Jesus participa pacientemente de nossas frustrações. Jesus participa pacientemente da minha frustração, das suas frustrações. Acabamos de passar por uma frustração tão grande agora com essa internet, com o vídeo das crianças, né, que eu gostaria de passar para vocês. A Cássia sabe a minha luta durante a semana toda preparando o culto, preparando a palavra, né, organizando tudo para que chegasse no momento certo e viesse dar tudo certinho para que fosse perfeito, e a gente nos deparamos com uma situação dessa. E a gente fica com o coração frustrado, a gente fica desanimado diante dessa situação, impotente porque não depende da gente, porque tudo que dependia da gente, a gente fez. E aí a gente percebe claramente que o quanto somos impotentes diante de certas situações, irmãos. O quanto somos impotentes. Mas Jesus, ele participa também, irmãos, pacientemente das nossas frustrações. Pacientemente. Às vezes, irmãos, a gente vem tantas coisas no coração da gente, tantos pensamentos, tantas situações. Assim como aqueles dois discípulos estavam vivendo e voltando para Emaús. Nessa nossa caminhada da vida, irmãos, a gente tem a certeza de que não estamos sozinhos. Na sua caminhada, na caminhada da sua vida, irmão, irmã, tenha certeza de que você não está sozinho. A gente pode se frustrar, como eu me frustrei, né? E muitos irmãos devem ter se frustrado com essa situação da nossa internet aqui. Mas eu sei, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele é capaz de encher os nossos corações e nos dar alegria apesar disso. E sei que amanhã, irmãos, amanhã, num futuro bem próximo, estaremos não mais dessa forma via internet, mas estaremos presencialmente no culto, louvando e glorificando a Deus. E no futuro ainda que está para chegar, estaremos todos na glória, na presença real de Cristo Jesus. Não precisaremos mais de internet, de tecnologia. Não teremos medo mais de um vírus, de uma pandemia, mas estaremos na presença de Deus. Estaremos na presença de Deus. E a terceira e última lição que esse texto nos traz dos discípulos no caminho de Emaús, dos versos 25 a 27, é que Jesus traz à nossa memória fato que pode nos libertar das nossas mazelas. Quais são as nossas mazelas? Quais são as suas mazelas, irmãos? Quais eram as mazelas desses discípulos? E quando Jesus falou para eles, ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e encontrasse na sua glória, e entrasse na sua glória. Quer dizer, eles ouviram, mas aquilo não estava mais no coração deles. Tudo aquilo que eles ouviram dos pais, dos profetas, tudo aquilo que eles ouviram de Jesus não estava mais no coração. E isso, meus irmãos, é algo que podemos também meditar aqui essa noite, pensar aqui essa noite. Quantos sermões nós já ouvimos, quantas pregações, né? Quantos estudos bíblicos. O que isso tem feito de diferença em nossas vidas
diante de situações que a dúvida quer bater na porta do nosso coração e quer entrar. O quanto tudo que nós já ouvimos, o quanto do Evangelho está em nós e nos fortalece para que nós não venhamos dar lugar à dúvida. Irmãos, não há nada melhor do que nos fortalecer na palavra de Deus, numa palavra bíblica verdadeira. Não há nada melhor do que nos fortalecer na fé por meio da palavra de Deus. Precisamos compreender a palavra de Deus, irmãos. Temos que meditar nessa palavra, temos que acreditar. Então, meus irmãos, quando nós nos fortalecemos, quando nós buscamos nos fortalecer na palavra de Deus, não damos lugar à dúvida. Não damos lugar à dúvida. Mas percebemos também, irmãos, para terminar, percebemos também do verso 28 ao verso 33, claramente, aí, irmãos, claramente para nós, dos versos 28 a 35, que Jesus, ele quer conhecer a nossa intimidade. Jesus quer conhecer a sua intimidade, a minha intimidade. Jesus foi para a mesa com aqueles dois discípulos. Jesus participou da intimidade daqueles dois discípulos dentro da sua casa, em volta de uma mesa. Irmãos, é a espiritualidade mais profunda no reino de Deus. É onde nós podemos partir o pão, está na comunhão, no partir do pão, irmãos. Jesus nos chama para a sua mesa. Jesus, ele oferece o seu corpo. Jesus, ele oferece o cálice do seu sangue. Jesus, ele me chama e te chama para a intimidade com ele. O quanto estamos abertos a essa intimidade com Cristo. O quanto estamos atentos a essa intimidade com Cristo. O quanto nós buscamos esta intimidade com Cristo. É necessário, irmãos, que nesse momento em que nós comemoramos a Páscoa, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, venhamos entender, irmãos, entender que Jesus questiona a nossa fé. Jesus coloca em xeque, diante da nossa fé, os fatos. Que Jesus nos chama para participar daquilo que Ele nos oferece. E Ele participa também das nossas frustrações, irmãos. Mas Jesus traz em nossa memória fatos que nos libertam das dúvidas, irmãos. E Jesus, ele nos chama para a sua intimidade. Jesus, ele senta conosco na mesa e compartilha o pão comigo e com você, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, irmãos. Então, irmãos, que nessa Páscoa nós não venhamos esquecer desta realidade de Jesus, onde ele combate as nossas dúvidas, participa das nossas frustrações e nos chama para a sua intimidade. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é Páscoa. Que nós venhamos viver a Páscoa. Que nós não venhamos ter dúvida em nossos corações diante de qualquer situação, seja ela qual for. Porque Deus está ao nosso lado. Jesus está ao nosso lado. E nos desafia e nos convida a viver a sua intimidade. A viver a intimidade de Cristo. A convidar Cristo para a nossa intimidade. E é isso que devemos fazer.